minha gente? Vamos aguardar mais um pouquinho para ter mais gente aqui conversando comigo neste momento. Olá, olá! Já vamos iniciar aqui o nosso bate-papo, que vai ser bem importante durante este ano. Sejam todas muito bem-vindas para quem de fato aí está interessado em ter mais saúde e desinflamar esse corpo no ano de 2026. Muito bem-vindas. Bem, já passou aí uns 2 minutinhos do horário que estava previsto, então nós vamos iniciar esse bate-papo aqui agora. Então, quero explicar o porquê deste bate-papo ao vivo no domingo e neste horário. Primeiro, o meu lema para este ano é 2026, o ano da desinflamação. E eu tenho certeza que se você me acompanhar durante todo esse ano aqui, você vai chegar até o final do ano mais desinflamada, mais disposta, com mais coragem, com mais controle sobre a mente, sobre a vontade de comer, com mais certeza das decisões a serem tomadas, o que comer, por que comer, quais as atividades e as práticas que precisam ser feitas como rotina para que o corpo fique desinflamado. E por que eu escolhi fazer a primeira live do ano num domingo e neste horário? Tudo é intencional, sim. Domingo, por quê? Porque normalmente a maioria das pessoas começa a semana na segunda-feira. E no domingo à noite a gente tem um pouquinho daquele síndrome, né? Do domingo à noite. E por que este horário? Este horário é o melhor horário do dia para mim. Independente se domingo, se segunda, terça ou durante a semana. É o horário em que eu relaxo, em que eu coloco em prática coisas simples e fáceis para desinflamação, para relaxar, para ter um sono adequado e restaurador. Então, aqui neste lugar é que normalmente eu fico todos os dias nesse horário, e aí neste horário eu já fiz a minha última refeição, já não vou comer mais nada e já estou tomando aqui o meu chá relaxante, pensando nesse ponto. Então é por isso que eu escolhi fazer a live no domingo, este horário, para que a gente possa juntas começar a ter boas práticas na desinflamação. Eu farei então todos os domingos às 19h35 a live da semana. Cada semana com um tema diferente, com práticas diferentes e com coisas que eu vou falar mais lá para o final, para a gente poder, de fato, não ficar só na teoria ou nas minhas postagens e vídeos aqui, mas colocar em prática. Para começar então, a gente precisa entender um pouquinho sobre a inflamação, essa tal da inflamação aí, né? Que tanta gente fala e que eu sempre falo por aqui. A inflamação é um processo extremamente importante no nosso corpo. Para nós, ele sinaliza que alguma coisa não está certa, que alguma coisa está dando errado e que a gente precisa ficar antenado. Existem aí 2 tipos de inflamação, que é a inflamação aguda e a inflamação crônica. Aguda é aquilo em que a gente precisa que o nosso corpo reaja na hora. Por exemplo, quando a gente corta um dedo, sai sangue, está inflamado. A gente precisa de reações ali fisiológicas e metabólicas para estancar aquele sangue, para fazer com que aquela ferida cicatrize, para que a pele se restabeleça. Então, é algo importante, né? Quando a gente está com febre, é algo que está sinalizando que o nosso corpo não está muito legal. O problema da inflamação é quando a inflamação ela é crônica, ela acontece a todo momento de forma ininterrupta. O corpo vai dando sinais de que essa inflamação está crônica, né? A gente
acorda com preguiça, a gente não tem um sono legal, a gente tem cabelos caindo, unhas que não estão fortes, que não crescem, unhas que escamam, unhas que têm listras, que têm pintinhas, a gente acorda inchada, com olheiras, a gente tem a barriga estufada depois que come, ou a gente acorda muito bem, magrinha, com a barriga sequinha, e lá no final do dia a gente fica com aquela barriga estufada. Então isso são sinais de que o corpo está te dando que alguma coisa não está legal e que a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção. E para ter essa atenção a gente precisa ter conhecimento. E é isso que eu vou fazer durante esse ano todo nas nossas lives. Primeiro passo para que a gente possa começar a colocar as coisas em ordem é entender que nós somos seres de ciclos de 12 horas, que nós temos um relógio biológico aqui dentro, que rege o nosso corpo. E é assim, nós fomos criados assim e a gente precisa entender e ajudar o nosso corpo a trabalhar desta forma, deste relógio biológico. Agora, por exemplo, a partir das 18 horas, o nosso cortisol começa a cair. Se ele não começa a cair, é um sinal de inflamação. Fisiologicamente agora, então, a gente precisa que o nosso cortisol comece a cair, que isso comece a dar lugar à melatonina, que é o nosso hormônio que vai fazer a gente dormir, que vai fazer a gente ter um sono restaurador. E ter um sono restaurador é o pontapé inicial para a saúde plena, porque é durante o sono que vários processos fisiológicos e metabólicos acontecem. Então é por isso que eu amo este horário. Este horário para mim é o horário de botar o pé no freio, de fazer reflexão de como foi o dia, eu consegui fazer o que eu me propus, eu me alimentei bem, eu me hidratei, o que eu não fiz de legal, que amanhã será uma nova oportunidade de fazer. Assim como agora é o horário de relaxar, de não ter estímulos, tanto de som, né? É hora de colocar a casa num momento mais tranquilo, de sons mais baixos, de volume de televisão, ou de rádio, ou de alguma coisa que você esteja vendo no celular mais baixinho. É hora de começar a colocar luzes amarelas em ação e desligar aquelas luzes brancas que normalmente tem em áreas de serviço, como lavanderia, tem na cozinha, tem no banheiro, porque tudo isso faz com que a nossa melatonina não seja liberada ou formada como deveria formar, para que a gente possa ter uma noite legal de sono. Então, esses cuidados a gente precisa ter todos os dias, né? Muitas dúvidas aqui que eu sempre recebo todos os dias, eu aí converso com vocês sempre no direct. Por exemplo, até quando eu preciso fazer a rotina matinal, que é uma coisa que eu bato muito aqui. A rotina matinal é algo essencial para regular esse relógio biológico e esse ciclo circadiano e a gente poder desinflamar. Ou até quando eu tenho que tomar os 4 chás por dia. Esse aqui, por exemplo, é o meu quarto, é o último dia e é um chá relaxante para esse momento do dia. Então, nesse momento do dia, eu não vou tomar um chá ou bebidas estimulantes. Eu vou tomar, sim, aquilo que é relaxante, que vai me trazer como que eu posso dizer, uma tranquilidade mental, que pode sim me ajudar na digestão. Então aqui hoje, neste chá, é o que eu mais amo, tem lavanda, camomila e melissa. E eu tomo sempre este horário aqui, para que não me atrapalhe à noite e eu não tenha que acordar durante a madrugada para fazer xixi, por exemplo. Então eu tomo esse e não tomo mais nada,
mesmo porque dormir cedo também é uma coisa que a gente precisa começar a colocar aí na nossa rotina. Jantar cedo também, se a gente puder sempre jantar até as 19 horas. E quanto mais cedo, melhor. Por quê? Porque fisiologicamente o nosso corpo não está preparado para fazer a digestão à noite. O nosso corpo já está com o seu maquinário interno cansado e ele quer descansar. E assim como à noite a gente passa a ter mais resistência à insulina. A insulina ela não funciona como funciona durante o dia. Então, se a gente come o mais cedo possível e se a gente come menos do que comeu no almoço, melhor ainda. A gente está ajudando esta máquina que foi programada para esses horários, dia, noite, 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, a trabalhar conforme o programado. A inflamação crônica, ela acontece quando a gente não dá essa ajuda para o nosso corpo, né? Se, um exemplo, agora à noite, há mais resistência insulínica, e isso é fato, não tem como lutar contra. E a gente, todos os dias, janta à tarde e tem um jantar muito rico em carboidrato, eu tô fazendo com que haja um agente estressor nesse corpo e tudo que faz ter estresse inflama. Por quê? Porque todo esse sistema, ao invés de colocar a energia onde ele deveria colocar, ele está tentando fazer com que a digestão nesse caso aconteça porque eu estou comendo muito tarde. Então, a inflamação crônica acontece quando eu gero muito estresse. Esse é um tipo de estresse. Outro tipo de estresse, por exemplo, na alimentação, comer muita coisa processada, ultraprocessada, rica em sódio, em conservantes, em emulsificantes, em corantes. Tudo isso o nosso corpo ele não reconhece. Como ele não reconhece, ele vai ter que trabalhar mais para metabolizar isso e poder excluir. Esse é um outro tipo de estresse. Se todos os dias eu vou dormir tarde, e quando eu digo tarde, depois das 11 horas da noite, por exemplo, meu corpo não está preparado para ter um sono tarde assim. E se rotineiramente eu faço isso, eu estou causando um agente estressor para o meu corpo que vai ter que trabalhar com isso para tentar manter o equilíbrio do meu corpo. Se todos os dias eu bebo bebida alcoólica, por exemplo, que é algo que meu corpo não reconhece, que vai precisar ser metabolizado lá no fígado para ser excluído. Ele está tirando energia de coisas que ele poderia estar trabalhando ao meu favor para tentar trabalhar com este estressor. Então, essa quantidade de estresse rotineira faz com que meu corpo inflame. Assim também como o estresse mesmo, né? O estresse de pensamentos, ansiedade, pensamentos depressivos, irritabilidade, tudo isso são, sim, agentes estressores que fazem a médio e longo prazo o meu corpo inflamar. Só que o corpo vai dando sinais e a gente não pode normalizar isso. A gente precisa perceber que isso são sinais e que alguma coisa não está legal. E aí a gente vai aprender isso ao longo aqui desse ano, nestas lives que vão ser muito legais, porque principalmente, como eu disse, pensamentos, a ansiedade, ela inflama. E no domingo, normalmente, a gente fica um pouquinho mais ansioso por conta de que vai começar a semana, por conta de que tô voltando de férias, né? Principalmente agora, tenho que pensar como que eu vou
dá jeito aí nas crianças, se fica em casa, se não fica, se fica com os avós, se vai para creche. Então tudo isso vai gerando um estresse porque eu tô tendo que resolver várias coisas. E a gente precisa começar a se acostumar que ao entardecer a gente precisa sim se centrar, a gente precisa se acalmar. Não é o momento do dia para ter uma atividade neurológica cerebral aguçada. A gente já não tem mais essa capacidade. Essa capacidade de concentração, de foco, de clareza, ela aconteceu lá de manhã, entre 10 horas e meio-dia. E aí, agora não. Agora o corpo está nos pedindo calma, tranquilidade, relaxamento para se preparar aí para este sono que precisa sim acontecer de forma contínua. Você precisa pegar no sono de forma rápida, né? Eu falo muito aqui sobre insônia. Insônia não é não conseguir dormir só. Insônia não é acordar durante a noite e não conseguir dormir. Mas a insônia e problemas do sono é, por exemplo, você não demorar muito tempo para iniciar este sono. É acordar às 2 da manhã, por exemplo. Se você acorda às 2 da manhã, às 2 da manhã é um momento em que há o pico de produção da melatonina. Então, se você acorda nesse período, já é um alerta. O que está acontecendo? Porque nesse período deveria ter um sono profundo ali, porque fisiologicamente o corpo precisa produzir neste horário. Se você acorda às 4 horas da manhã, não é normal. Indica o quê? Indica um pico de cortisol. Às 4 horas da manhã a gente precisa estar dormindo super bem, porque neste momento há um processo intenso de trabalho de detoxificação. O fígado está a todo vapor ali trabalhando, ele não deveria ser interrompido. Então, há um indício de que há um cortisol aí sendo acionado no momento que ele não deve. O cortisol ele precisa começar a ser acionado aí às 6 horas da manhã e ter o seu pico às 8. Então, o que eu quero deixar de recado aqui para vocês nesta primeira live? Foco principal da desinflamação do nosso corpo, do nosso bem-estar, da saúde plena, é regular este ciclo circadiano. É fazer com que o nosso corpo corresponda a que fisiologicamente ele precisa. É obedecer, né, estes períodos do dia aí, facilitando o trabalho do nosso corpo, da nossa mente, e aí a gente vai ter vários benefícios, várias consequências. Então, cuidar do sono é a primeira coisa. E a gente já sabe que o nosso sono começa lá de manhã, no momento em que a gente acorda. E é por isso que eu tanto falo da rotina matinal. E agora, neste momento aqui, é claro que a gente está pensando no nosso sono. É claro que a gente quer ter uma noite de sono legal, mas neste momento começa o nosso dia. Porque o nosso dia de amanhã, com tranquilidade, com clareza mental, com energia, sem ansiedade, sem irritabilidade, ele depende de uma noite bem dormida. Então, uma coisa é consequência da outra. Nós somos conectados, não tem como olhar para um ponto exclusivo. Essa conexão é que faz com que a gente tenha saúde plena. Então, é por isso, né, para fechar aqui, estou fazendo a primeira live do ano, no primeiro domingo do ano e neste horário. A gente vai fazer, então, lives semanais, cada semana com um tema diferente no processo importante aí de desinflamação.
do nosso corpo e me acompanhando durante esse ano todo, eu tenho certeza que chegaremos ao final do ano mais desinflamadas. E aí eu até, depois quando a gente acabar a live aqui, vocês podem ver que eu salvei um destaque com 6 pilares. A desinflamação do nosso corpo, para que a gente possa aí ter saúde plena, a gente precisa sim ter um equilíbrio entre 6 pilares. E como eu disse, nós somos conectados. Quais são esses 6 pilares? Sono, alimentação anti-inflamatória, e o que a gente vai falar muito aqui sobre isso. Atividade física, fundamental. Não tem negociação. Mulheres 40 a mais, não tem negociação. Atividade física é como escovar os dentes. E nesta idade ainda, ela precisa ser de musculação, para a gente pensar na nossa massa magra. 3, então, aqui pilares. Próximo pilar, espiritualidade, né? Não estou falando em religião, mas sim momento de conexão, de meditação, de pensamentos aí voltados à espiritualidade. Outro pilar que é relacionamentos. Sim, os relacionamentos podem nos inflamar. A gente precisa sim escolher quem é que a gente quer do nosso lado. Quais são as pessoas com as quais eu quero me relacionar? Quais são as pessoas que me fazem bem, que me trazem paz, me dão uma energia boa? É bem difícil isso no começo, mas é possível. E o último pilar é o gerenciamento do estresse. A gente precisa fazer esse gerenciamento porque isso sim, ele inflama demais. Então a gente precisa ter um equilíbrio destes 6 pilares e assim a gente conseguir conquistar a saúde plena. Né? Um exemplo por exemplo, eu tenho tireoidite de Hashimoto em remissão, consegui o ano passado, graças a Deus. Mas um dos gatilhos para o Hashimoto são as emoções, é o estresse, são os relacionamentos. A gente precisa ter sim um controle disso na nossa vida para que não venha se tornar um gatilho de inflamação crônica. Claro que no Hashimoto também a gente tem aí intestino como um dos gatilhos para inflamação, e nas doenças autoimunes isso acontece demais. A gente tem no Hashimoto um estresse oxidativo muito grande, né? Inflamando o nosso corpo, e aí é por isso que a gente precisa ter aí muito gerenciamento com intoxicação de metais pesados, com flúor, com cloro, e aí a gente vai também conversar isso bastante durante esse ano. Eu quero muito estar presente porque eu quero muito que todas vocês possam ter conhecimento e de forma consciente escolher as melhores coisas, né? O ano passado já foi, as festas já aconteceram e agora é momento sim da gente pensar na gente e desinflamar. Então, para isso, eu vou começar, e para que a gente possa conseguir se programar, bem importante começar o ano com o pé direito, é bem importante começar o ano, né? Esses ciclos são importantes para que a gente possa se reconectar aí com várias coisas. E aqui é claro que a gente vai se conectar com a desinflamação. O nosso cérebro, os nossos pensamentos, o nosso corpo é preguiçoso. Eles querem, né? Nosso pensamento, nosso corpo, eles querem ficar muito numa zona de conforto para eles. Eles têm medo do diferente, do novo. É por isso que é bastante difícil criar hábitos novos, né? Hábito é tudo aquilo que a gente faz todos os dias de forma consciente, mas sem sofrer.
E a gente precisa sim mudar alguns hábitos, só que o nosso cérebro está fixado em algo confortável para ele, em algo seguro, mesmo que seja algo que inflama, por exemplo. Então a gente precisa mudar isso, criar novos hábitos, criar hábitos saudáveis, para que todo esse processo seja mais leve. E a gente só consegue isso com disciplina e rotina, fazendo todos os dias as mesmas coisas. Claro que a gente não vai conseguir fazer tudo do dia para a noite. A partir de amanhã eu vou tomar os meus 4 chás por dia, eu vou jantar às 19 horas, eu vou parar de tomar bebida alcoólica, ou eu vou parar de comer açúcar. Não existe isso. Não existe fazer tudo ao mesmo tempo, porque o nosso cérebro, ele não aceita. Ele quer ficar na zona de conforto dele. Então a gente precisa fazer todos os dias algo novo e aos pouquinhos, para que quando aquilo virar hábito, a gente coloca mais um desafio. E aí a gente vai cumprindo esses desafios até que tudo fique tranquilo e a gente possa daí subir mais um degrau. Então, para este ano, eu já vou combinar com vocês aqui que segunda-feira que vem, sem ser amanhã, que é dia 5, dia 13, na próxima segunda-feira, começaremos o protocolo detox, que é o passo 1 para desinflamação do nosso corpo. E aí, neste passo 1, nesse protocolo detox, a gente trabalha várias coisas ao mesmo tempo. A gente trabalha várias coisas ao mesmo tempo, mas com um passo a passo, com um passinho de cada vez. Mas com este protocolo detox, a gente vai conseguir regular mais este relógio biológico que eu falei lá no começo, regular este ciclo circadiano. A gente vai conseguir começar a acordar de forma mais disposta, conseguir ser mais produtiva durante o dia. A gente vai, com este protocolo detox, começar a dormir melhor. Com este protocolo detox, a gente vai começar a controlar mais a nossa fome. A gente vai começar a controlar mais níveis de insulina no nosso corpo, né? O nosso cortisol vai começar a se regular, estando mais ativo e mais alto durante o dia e caindo durante a noite. Tô vendo que alguém também tem aqui, né? A Dorothy também tem Hashimoto. É possível baixar sim, né? O meu anti-TPO e o anti-TG também estavam alto e eu consegui baixar os dois. Isso depende daí da desinflamação desse corpo com essas coisas que eu falei ali um pouquinho antes. Mas o primeiro passo é sim fazer este protocolo detox, que vai juntar tudo isso, né, em um passo a passo. A gente começa fazendo um passo, sobe para o outro e a gente já vai sentindo diferença no nosso corpo. Como, por exemplo, ir ao banheiro todos os dias. A gente precisa ter um intestino que funcione todos os dias. Se a gente come todos os dias, a gente precisa ir ao banheiro todos os dias. O intestino é o centro da saúde. Então a gente precisa fazer ele funcionar todos os dias, e se for no mesmo horário, melhor ainda, e com este protocolo a gente consegue fazer isso. A gente precisa, claro, de outros cuidados aí com o intestino, cuidar da permeabilidade intestinal, fazer com que as paredes do intestino fiquem grudadinhas, porque quando ele está inflamado, ele está aberto e por essas aberturas aqui passam muitas coisas. Ela vai virar hábito e aí você passará a fazê-la
todos os dias. Isso vai começar a fazer falta se você não fizer. Os 4 chás por dia, até quando eu tenho que tomar? Sempre. Eu sempre vou ter que tomar 3 a 4 chás por dia para dar suporte antioxidante e suporte para o meu intestino. Por quê? Porque todos os dias nós estamos em contato. Tá normal aqui a live? Porque me apareceu uma mensagem dizendo que tinha caído. Tá tudo certo? Quem consegue me dizer? Estão me escutando? Tinha dado uma mensagem aqui. Bem, acho que tá tudo certo. Então são hábitos que a gente precisa ter para sempre, porque nós sempre estamos em contatos. A gente recebi aqui que tá tudo certo, ok. Como a gente sempre está em contato com agentes que nos inflamam, a gente sempre precisa ter agentes que nos ajudem a desinflamar. Combinando aqui então, a gente tem essa semana para nos programar e daí no dia 13 aqui no Instagram e lá nos stories depois eu vou colocar o link do canal no WhatsApp em que eu vou colocar bastante coisa lá sobre o protocolo. Dia 13 eu começo a fazer e aí a gente vai começar esse processo legal. Em relação a isso aí eu tenho 2 recados para vocês antes de acabar aqui. Tem a turma do Descomplique que eu tô abrindo a turma agora. O link tá lá na minha bio. O que é o Descomplique? O Descomplique é um curso com aulas práticas, com aulas rápidas, onde você vai aprender todo o processo de desinflamação do corpo. Então, tudo isso que eu falei aqui sobre ciclo circadiano, sobre rotina matinal, tem aulas específicas lá dentro do Descomplique. O protocolo Detox está lá e é lá que a gente vai seguir todo o passo a passo. Depois dessas 3 semanas de detox, tem mais aí a próxima fase, que é o de desinflamação de fato. No Descomplique tem todos os meus e-books. Tem o e-book Intestino, Gastrite H. pylori, tem o e-book Suplementação para o Intestino, tem o e-book Fígado, Suplementação para o Fígado, tem os 2 e-books de receitas, tem todos os vídeos das principais receitas que a gente utiliza nesta semana, nessas 3 semanas aí do protocolo Detox. E todos os meses tem conteúdo novo. Então a gente vai aprender muita coisa lá no Descomplique. Já está programado aí para o próximo mês eu começar a colocar um módulo de jejum intermitente. Então abri a turma agora e essa turma vai ser até domingo que vem, onde na próxima live do domingo que vem eu encerro para que a gente possa começar sim na segunda-feira juntas fazer o protocolo Detox e começar esse ano com o pé direito. Então, é a oportunidade de ter mais contato comigo, visto que a gente tem aí todos os meses encontros ao vivo, em que eu tiro dúvidas de todas vocês e essas dúvidas vão ajudando outras pessoas, uma vai ajudando a outra em relação ao protocolo, em relação a quem está mais adiantado, em relação à desinflamação do corpo,